במברח, כדי שתוכל לשאת אותו. יא אל תפתה את הילדים שלך, יא אל תפתה את הילדים שלך. מאסטר יושע בחן אותי וניצח, החיים שלי הם ניצחון עבור, יציל אותי. You're fine. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom a todos. We thank you for the 3 people who tithed in the QR code. Nós agradecemos pelas 3 pessoas que dizimaram no Told you can talk until you're blue in the face. Eu disse, você pode falar até você ficar azul. Only a few. Now, there are people who say shaliach. Só alguns. Agora, existem pessoas que falam, shaliach, I have nothing. eu não tenho nada. I can't tithe. Eu não consigo dizimar. It's like I have nothing to give, but my heart is to give. Eu não tenho nada para dar, mas o meu coração é para dar. So they're sincere people. Então são pessoas, há pessoas sinceras. What I tell them is keep a record. E o que eu falo para eles é, mantenha um registro How much you owe Yahuwah de quanto você deve para Yahweh, in back taxes. em impostos And retroativos. one day he will honor your commitment. E um dia ele vai honrar o teu compromisso. You don't need to feel guilty if you have no money, Tu não precisa se sentir culpado se tu não tem dinheiro. but as long as you keep a record. Contanto que você mantenha um registro. And when he trusts you with the breakthrough, E quando ele confiar em ti com essa resolução, you'll have a record of what you promised. você vai ter um registro daquilo que você prometeu. So today's message is going to be interestingly enough Então a mensagem de hoje vai ser, interessantemente, from today's parsha. da Parashá de hoje. So a lot of times it doesn't work out this way, Muitas vezes não funciona assim. but in this particular Shabbat, Mas nesse Shabat em particular, and I believe it's going to work out just fine. eu acredito que vai funcionar muito bem. So today we were reading from the Torah Parsha of Devarim chapter 27. Hoje nós estávamos lendo da Parashá de Devarim 27. And in Devarim 27, E em Devarim 27, we see many interesting things. nós vimos muitas coisas interessantes. But in order to how's my sound, Yosh? Perfect. Perfect. But in order to encapsulate what we're going to focus in on, Mas para encapsular aquilo que nós vamos focar hoje, I've entitled this message, eu até intitulei essa mensagem, Qualification to Determine Qualificação para determinar if your place of worship se o teu lugar de adoração is acceptable. é aceitável. Now you say, well, I live in an apartment, I live in a small Section 8 house. Você pode dizer para mim, mas eu vivo num apartamento, eu vivo numa casa meio seccionada, But these standards still apply. mas esses padrões se aplicam até hoje. Or you may have a big home Ou talvez você tenha uma casa grande, with 5 or 6 bedrooms, com 5 ou 6 quartos, and the place is not acceptable e o lugar não é aceitável to worship Yahuwah. para adorar Yahweh. So it's not the size of the house Então não é o tamanho da casa, or how much the house costs. ou quanto que a casa custa, Does it meet the biblical requirement ela bate os requerimentos bíblicos to be a suitable place of worship de ser um local apropriado de louvor for Yahusha's disciples? para os discípulos de Yahusha. And guess who gets to determine that? E adivinha quem que determina isso? Only Yahusha Só Yahusha gets to determine that. pode determinar isso.
And there's so many lessons when Yahuwah gives us a Torah parsha. E quando Yahweh nos dá uma paraxá da Torá, There are so many lessons. Sometimes, man, you just, or manna, you don't know where to start. há tantas lições que você não sabe nem onde começar. But I've learned that when you don't know where to start, the best place to start is in verse 1. Mas eu aprendi que quando você não sabe onde começar, o melhor local é o versículo 1. So here we have Moshe speaking to the Zechanim, the elders. Então aqui nós temos Moshe falando com os Zechanim, os anciãos. We're in Deuteronomy 27. Nós estamos em Deuteronômio 27. To obey, shomer, all the mitzvot Para obedecer, shomer, todos os mitzvot. that I am giving you and commanding you this yom. Notice they're not suggestions. Que eu estou lhes dando, lhes ordenando este yom. Percebam, não há sugestões aqui. They are mitzvot. Eles são mitzvot. When you pass over the Yarden, the Jordan, Quando vocês cruzarem o Yarden, o Jordão, and you want to worship Aloha, e vocês quiserem adorar Aloha, number one, you must use great avanim. número 1, vocês têm que usar grande Avanim. Now, the avanim is a funny word Agora, Avanim é uma palavra engraçada. because in this context, it means stones. Porque nesse contexto aqui significa pedras, rochas. But I believe in a different context, it could also mean grapes. Mas eu acredito que num contexto diferente pode significar uvas também. So in this case, it means rocks. Então, nesse caso, significa rochas. So Yahuwah tells us you can plaster a rock. Então, Yahweh diz que você pode passar piche numa pedra. And this is the way I want to be worshipped. Now, we learned last week in Yochanan chapter 4, E a gente aprendeu semana passada em Yohanan capítulo 4, where Yahusha sets the standard for all his Talmidim. onde Yahusha dá o padrão para todos os seus Talmidim. And he says, woman, E ele fala, mulher, the hour has come and now is, a hora está vindo e agora é, when those who worship Abba Yahuwah must worship him in the Ruach and Emet. onde aqueles que adoram o Abba Yahweh devem adorá-lo em Ruach e em Emet. She knew the Shomronite Torah. Ela conhecia a Torá Shomronita. The Shomronites only used the Chamishah Chumshei Torah, Os Shomronitas só usavam a Hamishah Humshei Torah, 5 books of Torah. os 5 livros da Torá. So she knew Devarim 27, Ela conhecia Devarim 27, Devarim 28, Devarim 28, Devarim 11, chapter 11 and chapter 12. Devarim capítulos 11 e 12. She said, but our fathers worshipped according to the Torah right here on Har Gerasim. Ela disse, nossos pais adoravam aqui no Har Gerizim. And we know from the Torah that is where Joshua's altar was built. E nós sabemos pela Torá que foi aí que o altar de Yahushua foi construído. Before Ezra changed it and moved Joshua's altar to the mountain of cursing, Ebal. So if you don't have the restoration scriptures, every one of your translations says that the altar of Yahuwah with the 12 stones is cursed because it's on Mount Ebal. Ezra is the one that changed that because he was prejudiced against the Samaritans. Enquanto que eles mudaram o altar de Yahushua de Gerizim para Ebal. Então, se vocês não têm as escrituras de restauração, vocês não vão ver essa mudança que aconteceu do Monte das Bênçãos de ir para Gerizim para Ebal pelo preconceito que Ezra tinha com os Shomronitas, os samaritanos. People say, I don't like the Ristine because it changes things. As pessoas falam, eu não gosto das RSTNE, a Ristine, porque ela muda as coisas. Well, let me ask you a question, darling. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. If Ezra moved Joshua's altar to be a curse for Israel, where Judah would stand, the king, where Levi would stand, the priests, where the altar was uncut with a tool, and he moved it to the evil mountain, where the English word evil comes from Mount Ebal, do you think it's okay for the Ristine to change it back to the way Yahuwah commanded it right here in Deuteronomy 20? Of course, the Ristine is changing stuff. Because look what Ezra did. He moved the Kadosh altar onto the mountain of evil, cursing. Então, a Ristine... Clown. It's a clown.
muda as coisas. Tá, mas se Esdras mudou o altar onde o leão estava, Judá, e onde os sacerdotes estavam, Levi, para o monte da maldição, a palavra inglesa evil, mal, vem de Ebal no hebraico, vocês acham que não vale a pena Zé Restenier mudar de volta para como era antes? Você é um palhaço, você não sabe o que está falando. The Samaritan Torah, the Dead Sea Scrolls say that the mount of blessing and the altar of Joshua is on Gerizim, not on Ebal. Os pergaminhos do Mar Morto, a Torá Shomronita, a Samaritana, dizem que o altar das bênçãos era em Gerizim. They don't want to buy the Ristine because we changed it. You bet we changed it. Então eles não querem comprar o Ristine porque nós mudamos. Pode apostar que a gente mudou. But that doesn't make us a nefarious snake, does it? Mas isso não faz de nós uma cobra nefasta, faz? The nefarious snake are the men of the great assembly who are the forerunners of the Pharisees. As cobras nefastas são os homens da grande assembleia, que são os precursores dos fariseus. Who took the altar of blessing, as we're about to read, and moved it to Mount Ebal. Pegaram o altar das bênçãos, como a gente vai ler, e moveram para o Monte Ebal. Not necessarily in these verses, but in previous chapters. Não necessariamente nesses versículos, mas em capítulos anteriores. I believe it's in chapter 11 and chapter 12. Acho que no capítulo 11 e 12. So number one, stones are fine and plastering the stones as long as you're not cutting or shaping or hewing. Então, número 1, pedras podem, contanto que você esteja só passando uma cobertura impermeável nelas e não cortando ou lavrando. Yahuwah was not fixated with the stones, he was fixated with a kadosh altar. Yahweh não estava fixado com as pedras, ele estava fixado no altar kadosh. Because the altar would also contain the words of Torah. Porque o altar também continha as palavras da Torá. Now, all these altars that exist today in the church, in the messianic movement, Então, todos os altares hoje em dia que existem na igreja, no movimento messiânico, do those altars contain the words of Torah? esses altares contêm a palavra da Torá? How could they when the church teaches the Torah has been done away with, disappeared, and nailed to the cross because of Jesus? Como que eles poderiam ensinar, poderiam tê-las? Eles ensinam que a Torá não serve mais para nada, ela foi pregada na cruz por causa do cavalo, quer dizer, por causa de Jesus. So if the premise or the raison d'être, if the reason for existence is to teach people that the Torah has been done away with, how are they going to write the words of Torah on their altar? Então, se a razão, se a premissa é ensinar as pessoas a não viver Torá, como é que eles vão ensinar as palavras da Torá nesse lugar? Now I'm going to make you think. Agora eu vou fazer vocês pensarem. What happens if you got married on that altar? O que acontece se vocês casaram naquele altar? What happens if you dedicated your baby on that altar? O que acontece se vocês dedicaram os filhos naquele altar? What happens if you were baptized on the altar where there was no stones, which was polluted, it was carved with a saw or a hammer or a cutting device, and on top of it, the words of Torah were not recorded on that altar, and you used to go there? O que acontece se vocês fizeram todas essas práticas nesse altar que foi feito por uma serra, por uma ferramenta de corte, um martelo, e ele não tinha as palavras da Torá engastadas nele, e onde vocês costumavam a ir? Put the verse up on the screen. So the implication here in verse 3. Então a implicação aqui no versículo 3. No, you drag it from under the logo. No, it's under the logo on top. Just drag. No. No. Under the logo. See where the logo is? The Yagi logo? No. Nope. Right here on top. On the right side. Mm-hmm. Not that right side. No. Come here and I'll show you. Over here. Right. Very good. Go back to verse 3, please. Scroll up to verse 3. In the window, please, in Devarim, please scroll up to verse 3. So Yahuwah said, Então Yahweh disse,
No, Rivka, you got to go at the top. Okay. Now you can go back to Restream. Okay. You shall write the words of Torah Vocês escreverão as palavras da Torá when you go into the land, quando vocês entrarem na terra, a land flowing with milk and honey, uma terra que flui com leite e mel, as Yahuwah your Elohim has promised you. como Yahweh, o teu Elohá, lhes prometeu. So the implication here is, Então a implicação aqui é, if you want the blessings of the milk and the honey, which is a metaphor for fruitfulness and bountifulness, se vocês quiserem a promessa do leite e do mel, que são metáforas para frutividade, para produtividade, you're going to have to do the altar vocês terão que fazer o altar according to my standards. de acordo com os meus padrões. In other words, you're going to cross the Yarden, Em outras palavras, vocês vão cruzar o Yarden. and the land is waiting with pomegranates and apples and pears. It's a Tov land that Yahuwah Aloha is giving you. E a terra está esperando com romãs, com maçãs, com outras frutas. É uma terra tova, ela é frutífera, a terra que Yahweh lhes deu. But if you defile my altar Mas se vocês contaminarem o meu altar and your land which I'm giving you, e a terra que eu lhes estou dando, houses that you didn't build, vineyards that you didn't plant, casas que vocês não construíram, vinhedos que vocês não but plantaram, others have done it before you, mas outros fizeram antes de vocês. if you violate the way I want to be worshipped, Se vocês violarem a maneira como eu quero ser adorado, I will withhold the dew of heaven. eu vou segurar o orvalho do céu. Let me back up, please. Just drag it, drag. Nope, yep. That's all you gotta do. Okay. Rivka's working with one hand, so we have to be a little bit patient. A Rivka está trabalhando com uma mão só, então a gente tem que ser meio I paciente. fired Nehemiah, Porque eu demiti o Nehemia. and Rivka has a broker, so I, as husband and as the people, we gotta be a little bit patient. E a Rivka está com um braço só. Então, enquanto marido e enquanto pessoas, nós The temos que ter word there is paciência. a little bit, okay? A palavra ali é um pouquinho pacientes. But even if we're talking about your house or your apartment, Então, até se nós estivéssemos falando da tua casa, do teu apartamento, it may be defiled. talvez esteja contaminado. You may have to move or Talvez tu tenha que se relocate mudar ou se realocar to be qualified for Yahuwah to be pleased. para ser qualificado para que Yahweh se agrade. Okay, look at verse 4. Therefore it shall be, Olha o versículo 4. Portanto, assim será, when you have gone over the Yarden. quando vocês tiverem cruzado o Yarden, So in other words, this is how I want to be. Woman, the hour now is em outras palavras, mulher, a hora agora é that neither on Gerizim or on Moriah will you worship the Abba. que nem mais em Gerizim, nem em Moriá vocês adorarão ao But Abba. you'll worship him in Ruach and Emet. Vocês o adorarão em Ruach e em Emet. Part of the Emet is the Torah. Parte da Emet é a Torá. So if the altar is defiled by the withholding of the words of Torah, Então, se o altar tá contaminado pela contaminação das palavras da Torá, or by the tool of the craftsman, ou por conta das ferramentas do artesão, the place, the altar, is polluted. o local, o altar está poluído. There's no Torah on those altars, Não há Torá nesses altares and the craftsman tool has fashioned it. e a ferramenta do artesão o moldou. And when we hear the word fashioned, we should think of idol. E quando nós pensamos na palavra moldar, nós devemos estar pensando em ídolos. Because when I used to read the King James and I saw the word fashioned, like doot 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 doot, right away I would think of idol. Quando eu li a Bíblia King James e eu via a palavra moldar, logo eu pensava, ídolo. So this is not a suggestion, but a command. Isso aqui não é uma sugestão, é uma ordem. You will set up stones. Vocês estabelecerão pedras. Well, Father, can I build like a stage so everybody can see me better? Pai, eu posso fazer tipo de um palco para que as pessoas possam me ver melhor? And then, like, maybe see if I can find a few rocks on the property?
Ou sei lá, ver se eu consigo encontrar algumas rochas na propriedade. Nope. Não. If you're going to worship me, you're going to sacrifice. If you want the milk and honey, when you cross over into the promised land, Se vocês forem me adorar, se vocês quiserem o leite e o mel quando vocês entrarem na terra prometida, you shall plaster them with plaster. They must be made of uncut stones. vocês o cobrirão com piche, tem que ser feito de pedras não cortadas. Now, why the plaster? Agora, por que o piche? Put me back on the screen. Drag me. Drag me, Mo. Why would you put plaster on a rock? Por que você colocaria uma cobertura de piche numa rocha? So you can read the words of Torah Para que dê para ler as palavras da Torá and put another layer so that a tool cannot crack it, break it, or harm it. e para colocar e para fazer uma camada extra para que uma ferramenta não consiga machucá-lo. Why do you plaster a wall? Por que você reboca uma parede? To protect the wall from damage. Para proteger a parede de danos. So why is Yahuwah's altar supposed to be plastered on Mount Gerizim? Então por que o altar de Yahweh era para ser rebocado no Monte Gerizim? To stop people who are like church mice from removing the words from the rocks. But don't worry, they tell Yahuwah, we're not going to put the rocks there anyway. Para que pessoas como os ratinhos da igreja não fossem lá e danificassem o altar puro como ele era. Mas nem se preocupa, esses caras não vão pôr as palavras de Yahweh lá de forma alguma. So we see that the place of blessing Então nós vemos que o local da bênção was on Mount Gerizim. no Monte Gerizim. So if you follow the Messianic movement, oh, Mount Moriah, Jerusalem, the Samaritans, muy malo, muy samaritanos, muy mal. Então, se vocês seguirem a galera do judaísmo farisaico, não, os samaritanos, eles são muito malignos, eles são pagãos amaldiçoados, a galera do mal. Make the speaker a little louder so I can hear better. A little louder. You're being lied to. Estão mentindo para vocês. All right? That's a lie. Isso é mentira. Gerizim was legitimate. Gerizim era legítimo. Moriah was legitimate. Moriá era legítimo. It was the hearts of the people that polluted the altar. Foram os corações do povo que poluíram o altar. Who said Yahuwah couldn't walk and chew gum at the same time? Quem que disse que Yahweh não conseguia caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo? Why couldn't you have one kadosh place for the people who lived in the north and another kadosh place who lived for people in the south? Por que ele não podia ter um lugar kadosh para as pessoas que viviam no norte e um lugar kadosh para as pessoas que viviam no sul? And if you want to be true and review my teachings, if you want to be honest, E se vocês quiserem ser verdadeiros e honestos e revisarem meu ensino, what was the last thing I said, Yosh? if you want to be true and honest by reviewing the teaching. Okay, when you review the teaching, Quando vocês revisam o ensino, you'll find out that Jerusalem or Mount Moriah vocês vão descobrir que Jerusalém ou Monte Moriá has no basis não tem base to have an altar. para ter um altar. Now, if you go to Bereshit 22, Agora, se vocês forem para Bereshit 22, and you could argue that Abraham built an altar on Mount Moriah. e vocês podem discutir que Abraham construiu um altar no Monte Moriá. Okay, so that would be more of a justification Então isso seria mais uma justificação than what David did. David told Yahuwah what he was going to do, and Nathan said, no, you're not. e seria melhor do que o que Davi fez, porque Davi chegou para Yahweh e disse que o que ele ia fazer e Natan falou, não, você não vai. These are facts. Esses são fatos. See, religion won't tell you this. A religião não vai dizer isso para vocês, But I'm not afraid of religion, and they don't pay those demons don't pay my salary. mas eu não tenho medo da religião, tampouco esses demônios pagam meu salário. So I'm free to tell you the truth.
Eu sou livre para lhes dizer a verdade. There's more justification for a Kadosh altar on Mount Gerizim based on the scriptures that are on your screen than for the house on Moriah, which Yahuwah told Nathan to tell David, you have disobeyed me. A mais justificativa no altar de pedras que nós vemos no Monte Gerizim, de acordo com as escrituras que nós estamos lendo, do que a casa no Monte Moriá que Yahweh disse a Natã, disse a Davi através de Natã, eu não quero que você construa casa nenhuma para mim. The wilderness was okay because it was a tent. O deserto era ok porque era uma tenda. Shiloh was okay because it was a tent. Shiló era ok porque era uma tenda. Gerizim was okay because it was an altar. Gerizim era ok porque era um altar. That place in Moriah violates every Torah command regarding worship that I ever gave. Aquele local em Moriá viola todos os mandamentos da Torá Now, a respeito de louvor que eu já dei. I'm not against Jews. Agora, eu não sou contra judeus. I'm not against the house on Mount Moriah. Eu não sou contra a casa. I'm showing you it was as polluted as Calvary Chapel. It was as polluted as First Baptist Church of Dallas. There is no difference. Mas eu estou dizendo que era tão poluído quanto a Calvary Chapel. Era tão poluído quanto a igreja de Dallas Batista. Não tinha diferença. It was as polluted, that temple that David was forbidden to build. Aquele templo que Davi foi proibido de construir, Including Solomon, incluindo Salomão, forbidden, proibido, because it didn't have the stones. porque não tinha as rochas. And it had steps. It says in Exodus 20, if you're going to worship me, you cannot have steps. E tinha degraus. Está escrito em Shemot 20, se vocês vão me adorar, não podem haver degraus. Go to Jerusalem today, you can't even approach the Temple Mount without hundreds of steps. Vai para Jerusalém hoje, não dá nem para chegar próximo do templo sem degraus. Why would an altar with steps be defiled? Por que um altar com degraus seria contaminado? Because Yahweh didn't want your underwear and your panties to show while you were up there worshiping him. Porque Yahweh não queria que a tua roupa de baixo, a tua calcinha aparecesse quando você subisse lá para adorar ele. You had to display modesty. Você tinha que mostrar modéstia. That's why if somebody comes into your kehillah in a spaghetti strap and their belly button, send them to hell home. Send them home and get changed. And don't worry about their feelings. E é por isso que se alguém vier para tua congregação com aqueles vestidinhos, tubinho, mostrando o umbigo, manda eles para casa. Manda eles trocar de roupa, não se importa com os sentimentos deles. You want to get naked? Go dance for your husband and your wife. Quer ficar nu? Vai dançar em casa pro marido ou pra esposa. But the house of Yahweh is not a place to show your stuff. Mas a casa de Yahweh não é um local para mostrar as tuas coisas. And I want my leaders, if they see a man or a woman dressed inappropriately, send them home. They'll get the message. E eu quero os meus líderes, se eles verem um homem ou uma mulher se vestindo inapropriadamente, manda eles para casa. Eles vão entender a mensagem. You got to be more worried about pleasing the Father than pleasing man. Você tem que estar mais preocupado em agradar o Pai do que agradar os homens. To be an effective leader. Para ser um líder efetivo. So you need to plaster these unpolluted, uncut stones. Então vocês têm que rebocar essas pedras não poluídas e não cortadas. And Yah willing, because of my hospitalization, we never did that, but I believe we're going to do that. E se Yah permitir, a gente nunca fez isso por causa da minha hospitalização, mas se Yah permitir, a gente vai fazer isso. I don't know if we could write all 5 books on there or 7 books, but eu não sei se dá para escrever todos os 5 ou 7 livros lá, mas it sure would be a nice, entertaining attempt. Mas seria uma tentativa bem legal. So we have biblical justification. Então nós tínhamos justificativa bíblica. Go back to verse 1. Vamos voltar para o versículo 1. Yahuwah told Moshe. Yahweh disse a Moshe. Moshe told the Zechanim. Moshe disse para os Zechanim. So this Gerizim thing. Então essa coisa de Gerizim came from the mouth of Yahuwah. Veio da boca de Yahweh. The Jerusalem thing came from the desire of Melech David and his son Melech Shlomo. So which one was more kosher? Neither. But if we had to choose one, which one was more kosher?
Então, o negócio de Jerusalém veio da boca do Melech David e do filho dele, Melech Shlomo. Então, se nós tivéssemos que escolher qual dos dois era mais kadosh? Nenhum deles. Mas se a gente tivesse que apontar um deles, qual seria? Why do I say neither? Por que eu digo nenhum deles? Because eventually the Samaritans became a half-breed. Porque, eventualmente, os samaritanos se tornaram híbridos. And they didn't enjoy the milk and the honey. Eretz zavat chalav udvash. E eles não curtiram o leite e o mel. Erech zavat chalav When they vudvash. became a half-breed, Yahuwah said, okay, go live with the Assyrians and become one of them. Quando eles se tornaram híbridos, Yahweh falou, beleza, vai viver com os assírios lá e virem pessoas deles. And go learn Syriac, E vão aprender siríaco. which, by the way, is similar to Aramaic. Que, aliás, é semelhante ao aramaico. But originally, it was not like that. Mas originalmente não era assim. When Cain and Abel sacrificed, Quando Caim e Abel sacrificaram, we're convinced that Abel gave of the flock, nós estávamos convencidos que Abel deu do rebanho and Cain gave of the land. e Caim deu da terra. So Yahuwah was pleased with one and rejected the other. Então Yahweh foi agradado por um e rejeitou o outro. But it's very possible that that's only half the story. Mas é muito possível que isso seja só metade da história. In Abel's sacrifice, there was probably a stone altar. Onde Abel sacrificou, provavelmente havia um altar de pedra. Well, how do you know that? Put me back on the screen. How do you know that? Como é que Hey, você I sabe? got the Ruach, sweetheart. Como é que você sabe disso? Número 1, eu tenho Ruach, querido. B, think of it this way. Número 2, pensa o seguinte. If we read our Torah, Se nós lermos nossa Torá, who is the first one to build cities? quem é o primeiro a construir cidades? Who's the first one to start constructing, cutting stones, cutting material to build cities and name them after himself? Quem que foi o primeiro a usar materiais de corte para cortar os materiais, para fazer as cidades e dar o próprio nome para elas? Cain. Caim. He was the first worldly creature. Ele foi a primeira criatura mundana. So what makes you think that when he built an altar, he wouldn't use those same construction skills? Então, o que faz vocês pensarem que quando ele fosse fazer um altar, ele não ia usar as mesmas habilidades de construção? So we can surmise that. Então, a gente pode chegar nessa conclusão. And another factor is Abel knew not when he offered his lamb and his flock. E outro fato é que Abel sabia, quando ele fosse oferecer das suas primícias do It was a rebanho, stone altar, it was acceptable. era um altar de pedra que era aceitável. Or maybe an altar of earth. Ou talvez um altar de terra. Both acceptable. Ambos aceitáveis. Now you look at the temple in Mount Moriah, do you think they were cutting stones? Agora, vocês olham o templo no Monte Moriá. Vocês acham que havia pedra sendo cortada ali? The outer wall was cut, the inner wall was cut, the inner sanctuary, everything about that place was polluted. A parede externa era cortada, a parede interna era cortada, o santuário interno era cortado. Tudo daquele templo era poluído. Not to mention 1,000 steps. Sem mencionar 1000 degraus. Okay. No, the Mishkan was a tent. That was fine. The Mishkan was no problem. Not the altar. No, Yahuwah ordered the Mishkan. That was an exception. Okay. That was an exception. Okay. Yahweh ordenou o Mishkan, por isso que era uma Even exceção. those altars they were like the silver trumpets was from one piece. Okay. They all came out of one piece. They were not constructed. Okay. Rivka had a good question. A Rivka fez uma boa pergunta. So, and then the Samaritans did the same thing. They built a temple, which was a pagan temple. E aí os samaritanos fizeram a mesma coisa. Eles construíram um templo que era um templo pagão. So why would you want to follow the Samaritans or the Jews? Então por que vocês gostariam de seguir os samaritanos? We have a new and living way. Nós temos uma maneira nova e viva. And we enter the Kadosh place because the veil, that is to say, his flesh, E nós entramos no lugar Kadosh, isso é para dizer, por causa do véu, a carne dele made a way. fez uma forma. Because originally the residents of Gerasa, Porque originalmente os residentes de Gerizim,
were not Samaritans. não eram samaritanos. Abraham had a condominium there. Abraham tinha um condomínio lá. You didn't know that. The patriarchs, Joseph, they all lived in the area of Gerizim. Os patriarcas, José, todos eles viveram na área de Gerizim. But eventually they decided to build a temple. Mas eventualmente eles decidiram construir um templo. So Yahusha says, you wrong, and your mama's wrong. Yahusha disse, então, tudo tá errado, e a tua mãe tá errada. She's like, well, our fathers worship. He says, no. The Israelite fathers worshipped on the Kadosh altar that I commanded in Devarim 27. Ela falou, não, mas nossos pais adoravam aqui. Não, Israel ancestral adorava no local que eu mandei eles fazerem o altar em Deuteronômio 27. But the Shomronim, who were the half-breeds, Mas os Shomronim, que eram os híbridos, who were assimilated with the Assyrian conquerors, que foram assimilados pelos conquistadores assírios, did the same sin as the Yehudim. cometeram o mesmo pecado dos Yahudim. That's why Isaiah 8:14, one of my favorite scriptures. Por isso que Isaías 8:14, uma das minhas escrituras favoritas, So powerful, é tão poderoso, incredibly powerful. incrivelmente poderoso. Let's see if I could find it so we don't have to, because Rivka's using just one arm, poor thing. Vamos ver se a gente consegue encontrar, porque a Rivka está usando um braço só. I feel so. She's doing the best she can. Look. Look. Olha aqui, ó. Isaiah 8:15. Look, take it in your hand. We're not going to put it on the screen. Look, take it in your hand. Isaías 8:14. Olha aí, a gente não vai colocar na tela. Olha na mão de vocês aí. And many among both houses will stumble. E muitos entre ambas as casas tropeçarão. Look, Rabbi, I'm all new to this thing. Should I follow the Christians and the Jews? Answer: neither. Então, Rabino, eu sou muito novo nesse negócio, eu devo seguir os cristãos ou os judeus? Nenhum deles. We are part of a new and living way, Nós somos parte de uma nova forma viva, not a polluted way. não uma forma poluída. As a believer, you're going to have to choose, do I live the polluted way or in a new and living way? Como crente, você vai ter que escolher, eu vivo de uma forma poluída ou de uma forma nova e viva? You're facing that choice right now. E alguns de vocês estão enfrentando essa escolha agora. Now go back to verse 14. Agora vamos voltar para o versículo 14. Yahuwah himself, who's the Mashiach. Yahuwah mesmo, que é o Mashiach, We're in Yeshayahu 8:14. nós estamos em Yeshayahu 8:14. Was given as the house or the altar of refuge. Foi dado como a casa ou o altar de refúgio. And what else does Isaiah 8:14 say? O que mais que Isaías 8:14 fala? A stone. Oh. Uma pedra. Opa! Whoa, wait a second. He's the Peraí. stone, Ele é a pedra, not cut with human hands. não cortada com mãos humanas. Wait a second. Peraí. And Kepha says that we are the living stone. E Kefa disse que nós somos as pedras vivas. Wait a second. Peraí. And we're not cut by human hands, but we're born of the Spirit. E nós não somos cortados por mãos humanas, mas nascidos do Espírito. And with the chief cornerstone, E com a pedra de esquina-chefe, we form the living Kehillah. nós formamos a Kehillah viva. So we are that altar of uncut stone. Então nós somos esse altar de pedras não lavradas. But did both houses receive the instructions of the uncut stones and the unpolluted altars? Mas ambas as casas receberam essas instruções das pedras não cortadas, dos altares Não. não poluídos? Não. What happened? O que aconteceu? In their attempt to build their own altar and make their own way, Na tentativa deles de construírem o próprio altar, fazerem as coisas do jeito deles? look at the end of verse 14. No versículo 14. Isaiah 8:14. Isaías 8:14. They became trapped and snared by their own plans and their own disobedience, and they missed the refuge, who is Yahuwah, come in the flesh. He was supposed to build a new temple, not on Gerizim, not on Moriah, and both houses said, Gevek, get out of here. Eles foram armadilhados e presos pelas próprias tentativas quando Yahweh falou, eu quero que vocês construam um altar não em Gerizim, não em Moriá, mas eles falaram, não, sai daqui, a gente não quer nada disso aí. And here's what Yahusha said in John 4. E aqui está o que Yahusha disse em João 4.
Verse 6, seal up the testimony. Versículo 6, sela o testemunho. Seal the Torah. Stone, seal, plaster, stone. Ooh, seal, Oh, Sela I a get Torá. it. We're supposed to be plastered with the Torah. Sela a Torá. Então, peraí, como assim? Selar, reboco, pedras. Então quer dizer que nós temos que ser selados com a Torá? Because the church refuses. Porque a igreja se recusa. The Yehudim refuse because the Torah of Matthew to Revelation, Enoch plus Jubilees, they reject. Os Yahudim se rejeitam porque a Torá que vai de Mateus até Apocalipse, eles rejeitam. So instead of belonging to the apostate two temples, well, which temple should we pick? Well, Yahushua is saying they're both apostate. Então, ao invés de ficar escolhendo entre qual dos templos apóstatas escolher, Yahushua falou, os dois são apóstatas. There's nothing to fight over. Não tem nada por que brigar aqui. Okay? So one person's going to drink cyanide for lunch. Então, uma pessoa vai tomar cianeto no almoço, Another person's going to drink strychnine. outra pessoa vai beber o strychnine. So which one is the better drink? Então, qual dos dois é a melhor bebida? So we got all these people coming out of the church. Então, nós temos toda essa gente saindo da Oh, igreja. yo soy quiero judío. Oh, yo tiene vida nueva. Eso yo quiero, soy judío. Ah, eu tenho a vida nova, eu quero ser judeu agora. Agora eu sou judeu, eu tenho uma vida nova. In other words, you want to be blind, but in a different eye. Em outras palavras, você quer ficar cego, mas do outro olho agora. You used to be blind in the right eye. Tu costumava estar cego no olho direito. Now the Jews told you that in order to see, you have to be blind in the left eye. Aí os judeus disseram que para tu ver, tu tem que estar cego no olho esquerdo. And here comes Yahusha messing up our plans. Aí chega Yahushua bagunçando nossos planos. He said, if the blind, come on, you know the verse. Guide the blind. If the blind lead the blind, both houses are going to fall into the same ditch. Aí Yahushua disse, se o cego guiar o cego, vocês sabem o que eu tô What? falando. Quando chegar, ambos vão cair na vala. Master, you shouldn't use that language. What did you call me? I called you a ditch. Ah, mas você não devia usar essa língua. O que você me chamou? Te chamei de vala. All the ladies are, don't use that word. Aí as mulheres estão, não usa essa palavra, por favor. Well, it sounds pretty close to me. Don't fall into that ditch. Não, soa muito parecido comigo, uma palavra bem ruim em inglês. Não caia nessa vala. Because you're a remnant, redeemed minority Yisrael. Porque nós somos uma minoridade Israel redimido, uma minoria. And then Yahushua says in verse 16, seal with plaster the Torah on the hearts of my Talmidim. Aí Yahushua disse no versículo 15, sele as palavras dessa Torá com reboco no coração dos meus talmidim. And give them my testimony that I am not here, I have risen. E dê a eles o meu testemunho que eu não estou aqui, pois eu subi. If they have the testimony of the resurrection and the seal of the plastered Torah on their altar and on their heart, they are worshiping me in Ruach and in Emet. Se eles tiverem o testemunho da ressurreição e tiverem a Torá selada com reboco dentro dos seus corações e da sua mente, eles estão me adorando em Ruach e em Emet. What religion doesn't realize is that Gerizim and Jerusalem that today is a stumbling block to what Yahushua is building. And they're fighting, where should the temple be rebuilt? Watch my language. Hell no! With the emphasis on hell. Agora as pessoas ficam perguntando, mas aonde que a gente deve estar construindo o templo? As duas Right? religiões, a religião fica brigando hoje em dia. Onde é que tem que ser construído o templo? No inferno, com a ênfase. How many of Yahushua's fivefold ministry are involved in the planning of the rebuilding of the temple? How many? Quantos dos ministérios dos 5 ofícios de Yahushua estão envolvidos na construção do terceiro templo? Quantos? So why would we be waiting for the temple to be rebuilt? Então, por que nós estaremos esperando que o templo seja reconstruído? The rebuilding started 2,000 years ago and continues until the second parousia. A construção começou há 2.000 e poucos anos atrás e vai continuar até a segunda parúcia, o retorno. And we are to say as believers, you're not going to put your tool on me, baby. E nós temos que dizer enquanto crente, você não vai pôr a tua ferramenta aqui não, querido. I paid a price. Eu paguei um preço. My parents threw me out of the house because of my faith. Meus pais me expulsaram de casa pela minha fé. My girlfriend broke up with me because of my faith.
A minha namorada terminou comigo pela minha fé. You're not going to put any of your tools on my worship Você não vai colocar nenhuma das suas ferramentas no meu louvor, because your tools are defiled. porque as tuas ferramentas são poluídas. Oh, Galatians talks against Jerusalem. Sweetie, it didn't start with Galatians. A Gálatas fala mal de Jerusalém. Querido, não começou em Gálatas. Really? Really? Why don't you look at Isaiah chapter 1 and see where Yahuwah's condemnation of all those buildings and all those altars began? Por que você não olha Isaías capítulo 1 para você ver onde é que a condenação de todos esses prédios começou? Let's go back to Yeshayahu 1. Vamos voltar para Yeshayahu 1. I like the soft cover. It's easy to handle. Eu gosto da capa mole, que é mais fácil de lidar. Some people like the hard cover, but this is lighter. Algumas gostam da capa dura, mas essa aqui é mais leve. To each his own. Cada um com o seu. Isaiah 1:14. Isaías 1:14. Here we go. Go down to verse 22nd. Vai para o versículo 22. 26. 26. Well, let me just go back a few verses. Peraí, deixa eu voltar alguns versículos. 21. 21. Yeshayahu 1:21. Yeshayahu 1:21. So here's Yahuwah's commentary on the altars in Gerizim as they are today, and in Jerusalem as they are today. Então aqui está o comentário de Yahweh sobre os altares que estão lá em Gerizim hoje e os altares em Jerusalém como estão hoje. Before the Samaritans and before King David and Solomon, our patriarchs could worship in either place because both places were kadosh. Before the temple was built on Moriah, the altar of Melchizedek was in the city of David. It was once kadosh. Então, antes do Melech David, dos samaritanos, os nossos patriarcas podiam adorar em qualquer um dos lugares. Antes desses caras, de Davi, de Shlomo, o altar de Melquisedeque estava na cidade de Davi e era Kadosh. But even at the time of Yahusha, when the Shomronim were called pagans and wanderers, Mas até no tempo de Yahusha, quando os Shomronim eram chamados de pagãos, vagabundos. you want to build a temple in Jerusalem? Ah, você quer construir o templo em Jerusalém? He's going to build it for you, baby. Ele vai construir para ti. He's going to build it for you. Ele vai construir para ti. Yahusha's out there outside the walls where he died outside the camp. And if we want the real temple, we have to go to him who died outside the camp. Yahusha está fora do acampamento, onde ele morreu fora do acampamento. Se a gente quiser ir até o templo, nós temos que ir onde ele está, fora do acampamento. Then you'll find the true stone altar. Aí você vai encontrar o verdadeiro altar de pedras. Look at Yeshayahu 1:21. Olha Yahusha 1:21. This is Yahuwah talking. Aqui Yahusha falando. Don't turn there. You don't have to turn there. How is it that the faithful city, Como que a cidade fiel, where Melchizedek used to minister, Melech Shalem, onde o Melquisedeque costumava ministrar, o Melech Melech Shalem, Zadok, Melech Zadok, the lineage of Melchizedek were ministering at a stone altar. At one time, there was an unpolluted stone altar. a linhagem de Melquisedeque estava adorando naquele local, porque em um momento aquele altar de pedras não era poluído. But look at verse 21. Olha o versículo 21. Not anymore. Não mais. She that was a faithful place Ela, que era um local fiel, has become a harlot. se tornou uma prostituta. Harlot is an idolatrous woman who embraces any god that can get her position and fortune. Uma prostituta é uma nação, uma mulher adúltera que se adapta a qualquer deus que dê a ela posição e fortuna. It used to be full of Melech Shalom, Melech Zadok, Mizbeach Shalom, Mizbeach Tzadok. Ela era cheia de Shalom, de Tzedakah, ela era o Mizbeach de Shalom, Mizbeach Tzadok. It was full of righteous mishpat. Ele era cheio de mishpat justo. But then the birds, the fowls began to lodge in that tree. Mas aí as aves começaram a se alojar naquela árvore. And Isaiah said, in my days,
Isaías disse, nos meus dias, all that false altar worship, todo esse louvor falso do altar, a bunch of murderers. monte de assassinos. When we don't find a place Estamos em um lugar, that meets the requirements, tem os requerimentos, you know who your pastors and your leaders are? sabe quem são os teus pastores e os teus líderes? Murderers. Assassinos. Because they're making up their own rules. Porque eles estão criando as próprias regras. We blame the Catholics for everything. We're Nós stupid. We're a very stupid people. We blame the Catholics for everything. Nós culpamos os católicos por tudo. Nós somos burros, nós somos um povo bem burro. Nós culpamos os católicos por tudo. The problem is the Catholics are not the only ones O problema é que os católicos não são os únicos who build false altars que constroem altares falsos and violate the requirements to keep it kadosh. e violam os requisitos para mantê-lo kadosh. You go to a church, you've got to climb the steps to get to the platform. Você vai para uma igreja, você tem que subir nos degraus para chegar naquela plataforma. Everything on that platform has been constructed with a tool. Tudo naquela plataforma foi construído com uma ferramenta. Everything on that platform has been polluted by a tool. Tudo que foi construído naquela plataforma foi poluído por uma ferramenta. Everything in the men's room and the ladies' room has been polluted by a tool. Tudo num banheiro dos homens e das mulheres foi construído e poluído por uma ferramenta. Yahuwah is so kadosh that he said in the Torah, when you go to the bathroom, use a shovel. Yahweh é tão kadosh que ele falou, quando vocês forem no banheiro, na Torá, usem uma pá. So you want to be technical here. Então, se tu quiser ser técnico aqui, Every bathroom in every synagogue and church is idolatry. todo banheiro, em toda sinagoga, em toda igreja é idolatria. Because the Torah says use a shovel, because a shovel you don't have to hammer and you don't have to chisel. Porque na Torá, Yahweh falou, usem uma pá, porque a pá não destrói nada, você não precisa... I'm sorry for being a little ciselar too nada. graphic for some people, but these are the facts. Desculpa ser tão gráfico para algumas pessoas, mas esses são os fatos. I enjoy the facts. I don't consider them graphic. I enjoy the facts. Eu gosto dos fatos, eu não considero eles gráficos, eu gosto deles. Verse 6, Versículo 6, back to Devarim 27. voltando para Devarim 27. So let's recap so we can move forward. Então vamos recapitular para a gente conseguir ir adiante. When the patriarchs were in charge of Gerizim, Joshua, and etc., and the house of Melchizedek, Melech Shalem, Melech Tzadok, were in charge of what would become the city of David, either place was acceptable, like it will be in the millennial kingdom, restored. Either place is acceptable. Quando os patriarcas estavam no comando de Gerizim, como Yahoshua, o Zechanim, o Melech Shalem, o Melech Tzadok, quando esses caras estavam no comando, ambos os locais eram kadosh, como será no reino milenar restaurado, todos os locais serão kadosh para adoração. But even starting in the days of Yeshayahu, Mas começando nos dias de Yeshayahu, both places were already defiled. ambos os locais já estavam contaminados. The Samaritans became half-breeds. Os samaritanos se tornaram híbridos, They adopted the ways of their captors eles adotaram os caminhos dos seus captores and the Elohim of their captors. e os Elohim dos seus captores, And the Jews began to replace the word with their traditions. e os judeus começaram a substituir a palavra com as suas tradições. And they kept arguing with Yahuwah so they could build him a house. And Yahuwah said, let me ask you a question. E eles continuaram discutindo com Yahweh para construir uma casa para ele. Aí Yahweh chegou e falou, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. From the time I lived in the tent, Desde que eu vivia em tendas, did I ever ask you to build me a house? eu jamais, em algum momento, pedi para vocês construírem uma casa para mim? Now, you're supposed to be a man that has a heart after Yahuwah. Agora, vocês têm que ser homens que têm um coração segundo a Yahweh. But because you don't want to understand me, I'm going to send Nathan the prophet. Mas porque tu não quer me entender, eu vou mandar Natan, o profeta. Now, a lot of people feel that Nathan was his son. Muitas pessoas sentem que Natan era o filho dele. I don't think so, but it's a possibility. Eu acho que não, mas é uma possibilidade. And if it's a possibility, Se é uma possibilidade, we have a very interesting scenario. nós temos um cenário muito interessante. We have Solomon wanting to build
David's house. Nós temos Salomão querendo construir a casa de Davi. And his other son, Nathan, E o outro filho dele, Natã, is sent to rebuke not only the king, but his father. é enviado para repreender não só o rei, mas o próprio pai. And oppose his building an illegal, non-stone, polluted altar. E se opor à construção desse altar ilegal, Now, poluído sem rochas. to the best of my studies, Agora, por melhor dos meus estudos, this was a different Nathan. esse aqui era um Natã diferente. However, there is a slight possibility Entretanto, há uma pequena possibilidade that this Nathan was his other son. que esse Natã era o outro filho de Davi. And by the way, in Luke's account, E, aliás, no relato de Lucas, where it's not a competing genealogy with Matthew, onde não é uma genealogia competidora com a de Mateus, Matthew is Mashiach's genealogy Mateus é a genealogia do Mashiach, through Yosef, através de Yahusef. two Yosefs. 2 Yahusefs. We won't get into that right now. Nós não vamos entrar nisso agora. But when we look at Luke's genealogy, it is a list of potential Melchizedeks if and when Yasrael repents, and if and when the order of Melchizedek is restored. What you have in Luke is a list of potential Melchizedeks, some of whom served, listen, notice, listen, some of whom served, and some of whom never did serve. Em Lucas capítulo 3, nós temos uma lista dos potenciais Malquitzedikim, se caso Israel se arrependesse, se caso o sistema de sacerdócio voltasse ao normal. Em Lucas 3, nós temos a lista dos possíveis Malquitzedikim, cujo alguns serviram e outros não serviram. So we're so far gone from those days that we can't even recapture what was original. E nós estamos tão longe desses dias que não dá nem para recapturar o original. But Yahusha did capture it. Mas Yahusha o capturou sim. He captured wind and he put a message in a bottle. Ele capturou o vento e pôs uma mensagem em uma garrafa. There's got to be no tools. Não podem haver ferramentas. There's got to be stones. Tem que haver pedras. There can't be any steps, any construction. Não pode haver degraus ou construção. And whatever ministry you think you have, E qualquer ministério que você ache que tenha, listen, notice, listen. I love it. Listen. Your ministry o teu ministério has to be plastered tem que ser rebocado with Torah. com a Torá. Well, that knocks out about 99% of the ministries, including the Jewish ministries, because a lot of the Messianic Jewish ministries celebrar Papa Noel. E isso derruba 90% desses ministérios judeus e judeus messiânicos porque eles celebram o Papai Noel. Are you sure? Tem certeza? Let me tell you how sure I am. Deixa eu te dizer o tamanho da minha certeza. So when my daughter, we paid mucho dinero Nós pagamos muito dinheiro para minha filha to send her to a nice private school. estudar numa escola particular muito boa. We found the only Messianic Jewish school in all of the state of Florida. Nós encontramos a única escola particular judaico-messiânica em toda a Flórida. Maybe one of a handful in the entire Estados Unidos. Talvez uma em umas 5 em todos os Estados Unidos. So one day she came home, my daughter came home, Daddy, can I have a ham sandwich for lunch? E uma vez ela chegou para mim em casa, depois da escola, pai, eu posso comer um sanduichinho de presunto? I said, what? Aí eu falei, o quê? Yeah, because a lot of the kids, they have ham sandwiches. Sim, porque muitas das crianças lá comem sanduíche de presunto. So I contacted the principal and I said, what is going on over there? Aí eu liguei pro diretor e falei, o que tá rolando aí? He says, well, we're flexible because No, it wasn't he, it was she. we can't survive just on the tuition of the Torah people. We need Christian tuition so we can pay our teachers. Aí eu liguei para ela, para a diretora, e ela falou, a gente não consegue sobreviver com o custo só dos pagadores, das pessoas que pagam, da galera da Torá, a gente precisa incluir alunos cristãos aqui para a gente continuar sobrevivendo. So I said, what kind of a Torah school is this? Aí eu falei, que tipo de escola de Torá é essa? The altar is polluted.
O altar está poluído, The principal is polluted. a diretora está poluída, The lunch is polluted. o almoço está poluído, The sand witches are sand bruxarias are polluted. as bruxas de areia estão poluídas. Rivka, we could save ourselves $10,000 a year and pull her out of there. Fica, dá para a gente guardar uns $10 mil por ano e arrancar ela de lá. I said, no, you cannot bring a ham sandwich to the Torah school Aí eu falei, não, você não pode levar um sanduíche de presunto para a escola da Torá, just because everybody else is doing it. só porque todo mundo está fazendo. Then a few months later, Dad, Aí depois de uns meses, pai, and it wasn't my daughter's fault. They're the ones supposed to be educating her. e não era culpa da minha filha, eles tinham que estar educando ela nessa parte. My daughter was the victim. A minha filha era a vítima. Dad, are you going to the Christmas play this year? I'm like, what? Pai, tu vai pra peça de Natal esse ano? Eu falei, o quê? I'm paying thousands of dollars for a Torah education Eu tô pagando milhares de dólares para uma educação de Torá, to teach my children how to live like Yisrael, para ensinar meus filhos a como viver como em Israel, and they're inviting the parents to a Christmas play? e eles estão convidando os pais para uma peça de Natal? Now, I respected the founder of that school. Eu respeitava o fundador daquela escola. And to this day, I respect him, but I confronted him. E até hoje eu respeito ele, mas eu confrontei He ele. wouldn't budge. He wouldn't budge or change his position. E ele não mudou nem um pouquinho a posição. Because in order to pay his teachers, he needed Christian kids bringing ham sandwiches. Porque para ele pagar os professores, ele precisava de alunos cristãos trazendo sanduichinho de presunto. That's why the best school for your child is your kitchen table. Por isso que a melhor escola para os teus filhos é a mesa da cozinha. It's the best place for your child. É o melhor local para os teus filhos. I don't think anybody here would give them ham sandwiches. Eu não acho que ninguém aqui daria sanduíche de presunto para ninguém. Most of the stuff out there that, if you're a new believer, I'm warning you ahead of time. Se vocês são crentes, eu estou avisando vocês com antecedência. They condemn, they're so backslidden, they condemn a man with 4 wives while they have 17 girlfriends and they're still married to their first wife and they never got divorced and their seed is all over the church. They condemn men who are biblically taken care of and providing for 4 wives. I will never back up from confronting lies and darkness. I will never change my message. And if that makes you uncomfortable, find yourself another ministry. Essas pessoas estão tão corrompidas, tão poluídas, que eles condenam um homem kadosh que tem 4 esposas, enquanto eles estão por aí tendo 17 namoradas. Shalom. Have a nice day. São casados com a primeira esposa ainda, estão com a semente espalhada pela igreja inteira, e eles condenam um cara que cuida e provê para 4 esposas. Eu não vou mudar minha mensagem, eu não vou parar de confrontar a escuridão e as mentiras. E se ofendeu, procura outro ministério. Shabbat shalom. Tchau, tchau para vocês. We don't condemn Jacob. We don't condemn Abraham. We don't condemn Gideon. These men lived the way Yahusha showed them to live. Nós não condenamos Abraão, nós não condenamos Yitzhak, nós não condenamos Jacob, nós não condenamos Gideon. Eles viviam da maneira que Yahweh mandou eles viverem. E não condenou eles, aliás. We've allowed these false altars to alter our thinking. Ooh, that's good. I think I'm going to use that. Let me say that again. We have allowed these false altars to cambiar, alter, in English, alter, play on words, our thinking. Nós permitimos que esses altares falsos alterassem as nossas mentes. I'm not saying you have to have 100 wives. Eu não estou dizendo que você tem que ter 100 esposas. Most of you should only have one. A maioria de vocês só devia ter uma. Because you don't have the money or the maturity. Porque vocês não têm ou o dinheiro ou a What I maturidade. am saying is we better not condemn what Yahuwah has blessed, and we better not bless what Yahuwah has cursed. O que eu estou dizendo é que é melhor que nós não condenemos o que Yahweh abençoou e que nós não abençoemos o que Yahweh condenou. And who gave us this 80% divorce rate that's running rampant? E quem que nos deu essa taxa de divórcio de 80% que está estragando tudo? The message and the word that's coming from false altars. A mensagem e a palavra que vem de altares falsos. Verse 7. Versículo 7. When you do things my way, not only are you going to eat and drink the milk and the honey, Quando vocês fizerem as coisas do meu jeito, não só vocês vão comer e beber do mel, you will always be provided for. vocês sempre terão a provisão. Look at verse 7 of Devarim 27. Olha o versículo 7 de Devarim 27.
You will always walk in Gila. Vocês sempre caminharão em Gilá. Weeping and depression may endure for a night, Choro e depressão podem durar por uma noite, but joy, Psalm 30, verse 5, cometh in the morning. mas a alegria, Salmo 30, versículo 5, vem de manhã, Provided you're eating at the right altar. contanto que você esteja comendo no altar certo. And see, Christianity has taught us, the polluted altars have told us, altars? Vejam, o cristianismo, os altares poluídos nos ensinaram altares? That's paganism. Isso é paganismo. That's what the Buddhists do. É isso que os budistas fazem. That's what they do in Shintoism. É isso que eles fazem no shintoísmo. That's what they do in Nitro Shoshu Buddhism. É isso que eles fazem no budismo Nitroshushan. Jesus, gee whiz. Jesus Taught us not to have altars. Really? nos ensinou a não termos altares. Sério? Really? Is that what he did? Isso é isso que ele fez. Not only are these principles eternal, Não faz os princípios são perpétuos. who was the one who said to us, Quem que foi aquele que disse para nós? if you have aught against your brother, Se vocês tiverem alguma diferença com o teu irmão, leave your gift at the altar deixa o teu presente no altar and go back and be reconciled to your brother. aí então volte e se reconcilie com teu irmão. And then return to my altar. E então retorne ao meu altar. Well, I thought that the law was passed away and there ain't no more wrongs. Ah, mas eu pensei que a lei tinha passado e não tem mais Hã? altares. Well, then what altar is Yahusha talking about? The 12-stone altar. Então, beleza, de que altar que a Rússia está falando então? Do altar das 12 pedras. Us, Nós, not Gerizim, não Gerizim, not Yerushalayim, não Yerushalayim, but a place where the body is built up as living stones because Yahusha is the chief cornerstone. mas um corpo onde nós somos as pedras vivas e a Rússia é a pedra-chefe. But if that's true spiritually, Mas se isso é verdade espiritual, why isn't there a 12-stone altar on your front lawn or in your backyard where your congregation assembles? Why? Isn't that supposed to represent what you believe? por que não tem um altar de 12 pedras na tua parte da frente e na parte de trás da casa onde a tua congregação se reúne? Não é para representar o que tu acredita? When I got a hold of this, Mariami and I went way down to Jacksonville. Quando eu entendi isso aqui, eu e a Mariana fomos lá embaixo em Jacksonville. Il costo non è importante. O custo não é importante. We want stones that are uncut. Nós queremos pedras que são não cortadas. So I had the guy tell me on the phone, well, we can work it. It's about $3,000. I'm like, whatever. O cara falou no telefone, beleza, a gente consegue, vai ser uns $3.000. Aí eu, beleza, It could be $4,000, but it depends on the size of the stone. pode ser $4.000, mas depende do tamanho da pedra. So we went down there Então a gente foi lá, and we got the 12 stones nós pegamos as 12 pedras, and he handed me a bill. e ele me entregou uma conta, And the bill said, e na conta estava escrito, does anybody remember what the bill was? alguém lembra aqui a conta, o valor? Like $100? Era tipo $100, eu acho. And I'm like, Yahweh, you Guyano again. You win. Aí eu falei, Yahoo, tu ganhou de novo. Guyano, how do you say win? Ganhou. Huh? Ganó. Em português diz ganhou. Ganó. So the guy told me 4,000. We got there, it was $100. Então o cara me falou no telefone, 4.000. A gente foi lá, era $100. Because we were going there to obey Yahuwah. Porque nós estávamos indo lá para obedecer Yahoo. So if you want to eat in shalom continually, verse 7, put verse 7 on the screen. Drag me. Drag it. Drag it. Então se vocês quiserem obedecer a Yahoo, olha o versículo 7 de novo. Drag it. Come on. One arm. I know you only have one arm. No. Yeah. Ut. Gut. Go down to verse 7 in the tab on top. Deuteronomy tab. Nope. Yeah.
Go down to verse 7. There you go. So the only way you're going to be in shalom Então, a única maneira que você vai estar em Shalom and have a life of Gilah, e ter uma vida de Gilá, with Aloha being before you at all times, com Aloha estando diante de ti em todo momento, if you obey the plain command. é se vocês obedecerem o mandamento pleno. This is for all generations. Isso aqui é para todas as gerações. In other words, this is the plain way of obedience. Isso aqui é o caminho pleno da obediência. Stones, Pedras, my words, minhas palavras, plaster, reboco de gesso, Torah, Torá, and you will be continually in shalom, e vocês estarão continuamente em Shalom. in Gilah, Em Gilá, with proper teaching and proper doctrine. com ensinos apropriados e doutrinas When you apropriadas. get off base and you get sidetracked into secondary issues, he'll bring you back to the primary thing. Love Yahuwah and love your neighbor, which is also known as finished work categorical doctrine. E quando vocês se desviarem, forem um pouquinho para o lado demais, ele vai puxar vocês de volta para o principal. Ame a Yahweh com todo o teu coração, ser, mente e forças. Ame o teu próximo como a ti mesmo, que também é conhecido como doutrina da obra finalizada, categorizada. I love this. Eu amo isso aqui. Look at verse 9. Moshe and the Kohanim went on to say, Olha o versículo 9. Moshe e os Kohanim ainda disseram: Shema Odpam. Listen again. Shema Odpam. Escutem de novo. Now listen to this. We just read this in Isaiah chapter 8. A gente acabou de ler isso aqui em Isaías capítulo 8. Israel, Israel, when I took you out of Egypt, you became my people. Praise the Lord. quando eu tirei vocês do Egito, vocês se tornaram meu povo, louvado seja Deus. When I done freed you from Pharaoh's bondage, y'all just don't, praise the Lord, you became my people. Quando eu tirei vocês quando eu libertei vocês da prisão de Faraó, vocês tornaram-se meu povo. Really? Sério? Is that what the Jews told you? É isso que os judeus te disseram? I said, is that what the Jews told you? Eu disse, foi isso que os judeus te disseram? Well, I joined the ministry, Lion and Lamb in Oklahoma, and I'm Jewish. Oh, I'll pray for you, sweetheart. Ah, eu me juntei ao ministério o Leão e o Cordeiro em You don't Oklahoma. need to be part of Lion and Lamb. You need a kadosh, unpolluted stone altar. Talk to me, somebody. Tu não precisa ser parte do ministério do Leão e do Cordeiro. Tu precisa ser parte do altar Kadosh de Yahweh. So you can make a very strong case Vou fazer um caso muito forte. that Israel did not become kadosh, Israel não se tornou Kadosh and they did not become his son. e eles não se tornaram filhos dele. In Shemot chapter 4, go and tell that fox Pharaoh. Em Shemot capítulo 4, vai e diz para aquele Go and tell that fox. vai dizer para aquela raposa do faraó, Yisrael. Yisrael is my son. Israel é meu filho. Even my firstborn. Meu primogênito. But they didn't become Yisrael Mas eles não se tornaram Israel until they were ready. The leaders were ready to obey. até que os líderes estivessem prontos para obedecer And build an altar of shalom and bracha e construírem um altar de Shalom e Brachá in the presence of the people, na presença do povo. and the prototypical model, E no modelo protótipo, the showroom model, o modelo do showroom was Gerizim. era Gerizim. When you saw Gerizim before the days of the Samaritans, before the days of the Assyrians, Quando vocês viram Gerizim antes dos dias dos samaritanos, antes dos dias dos assírios, that's the showroom model. esse é o modelo do showroom. Take me off there. I don't want to see myself. All subsequent altars Todos os altares subsequentes would have to reflect the altar têm que refletir em o altar when Israel became circumcised before Yahuwah. onde Israel se transformou em circuncidado em coração de Every one of us believes Cada um de nós aqui acredita that Israel became Yahuwah's people when they were extracted from Mitzrayim.
que Israel se tornou o povo de Yahweh quando eles foram extraídos de Mitzraim. That's not what this says. Não é isso aqui que diz. First, they had to be engaged. Primeiro eles tiveram que ser noivos. And he had to kill them all off. Everybody over the age of 20 had to be killed off. Aí depois ele teve que matar todo mundo que tinha mais de 20. Then when they finally crossed the Jordan, Aí quando eles finalmente cruzaram o Jordão, and they built the first altar of Shalom, e eles construíram o primeiro altar de Shalom, they became Israel. eles se tornaram Israel. No, I didn't make. Let's read it again because I'm getting some weird looks here. Vamos read ler it. de novo. Eu estou recebendo uns olhares estranhos aqui. Let's read it again. Vamos ler de novo. O Yisrael, Ó Israel, today, hoje, when you understand the importance of an unpolluted stone altar, quando vocês entenderem a importância de um altar de pedras não poluído, today you've become the people of Yahuwah. hoje vocês se tornaram o povo de Yahweh. Now that doesn't mean we have to go to Gerizim because that altar no longer exists. Isso não significa que a gente tem que ir lá para Gerizim, porque o altar lá não existe mais. But if you're going to leave your gift on the altar Mas se vocês vão deixar o seu presente no altar, in order to be reconciled to your brother according to Matthew 18, para se reconciliarem com seus irmãos, de acordo com Mateus 18, you're going to have to go back to church você vai ter que voltar para a igreja and climb up the stairs with a polluted altar carved out of all kinds of tools. e subir aqueles degraus daquele altar poluído. Tell the feito com todo pastor you ferramenta, promised. Tell the pastor you promised to forgive your husband who cheated on you. dizer para o pastor que tu promete perdoar o marido que te traiu. Really? Sério? That's not Yisrael. Não é isso, Israel. Yisrael has some kind of access Israel tem algum tipo de acesso to a stone altar. a um altar de pedras. What do you think one of the reasons the enemy tried to take me out? Qual que é uma das razões que vocês acham que o inimigo tentou me As soon as I tirar put da in the jogada? altar, heart attack, bypass, all kind of Chazarai broke out here. Rivka broke her arm. That's no accident. Por que vocês acham que o Satanás está tentando tirar a gente da jogada? Depois que eu coloquei aquele altar lá, ataque cardíaco, 3 pontos safena, a Rivka quebrou o braço. Isso não é por acidente. As soon as we fixed our ministry by putting a stone altar there, Logo que nós consertamos o nosso ministério colocando um altar de pedras lá, not to worship the rocks, Yah forbid, não para adorar as rochas, que ela não permite, but to drink of the plaster. mas para beber do reboco. And we need to do that. You know that. We haven't done that. We need to plaster those rocks and start writing the Torah on them. E nós precisamos fazer isso. A gente não fez ainda. A gente tem que rebocar aquelas pedras e escrever a Torá lá. You tell me no, that I'm going to give you the job. Say yes, and maybe we'll do it. But if you say no, I'm going to give you the job. Não vem me dizer não que vai ser teu trabalho. Então não me diz não, só vai lá e faz. Calling Amos, Avon calling? Or is it Amos calling? Amos, do you know how to plaster rocks? Leave me alone, Shaliach. I'm eating lunch right now. I don't care what you're eating. We need you to plaster a few rocks. Then if we get really desperate, we can roll Nehemiah out there. That's an offender call right there. That's if he lives a distance. He would do We it. need boulders for that. He would do it, but We need very big. it's a long drive for Brother We need a Nehemiah. wall Lots and lots. of a rock. Maybe Today, when you get this concept, folks, Hoje, quando vocês entenderem esse conceito, amigos, you become part of what Israel is doing through Yahusha. vocês se tornam parte daquilo que Israel está fazendo através de Yahusha. And that altar will help you obey his voice E esse altar vai ajudar vocês a obedecerem a voz dele and do his mitzvot and his chukim and mishpatim. e cumprirem os mitzvot, os hukim e os mishpatim deles. Put me back on the screen. Let the people look up their own verses. What a mean rabbi. All right. So make sure you have your scriptures there so you follow. Tem as escrituras aí para seguir, que eu não vou pôr na tela. Verse 11. And Moshe charged the people. E Moshe comandou o povo. Now, everything that he's going to charge Agora, tudo que ele vai comandar aqui has to do with the altar. If he didn't build that stone altar, there would be how many blessings? Efes. tudo que In ele tá hebreo, Efes, zero. tudo que ele está comentando, que ele vai ordenar aqui, tem a ver com o altar. Se não tivesse o altar em Gerizim, quantas bênçãos nós teríamos? Efes, 0. The only reason the blessings were pronounced A
A única razão pela qual as bênçãos foram It's pronunciadas because when our leaders were ready to understand, build, and portray the concept é porque quando os nossos líderes estavam prontos para obedecer e retratar o conceito of the 12-stone unpolluted altar, do altar não poluído das 12 pedras, only on that day só naquele dia did we become a happy people, a blessed people, a favored people, and a functional people. nós nos transformamos num povo feliz, abençoado e funcional. You can't make this stuff up. Não dá para inventar isso aqui. And this has been in our scriptures for hundreds of years, and very few people have gotten the concept. Isso aqui está nas nossas escrituras há centenas de anos e pouquíssimas pessoas entenderam o conceito. These tribes will stand upon Mount Har Gerizim Essas tribos estarão sobre o Har Gerizim to bless the people para abençoarem o povo when you go over the Yarden. quando vocês cruzarem o Iardém. Now, if you notice, the 6 tribes that were to stand where the altar was. Era para ficar onde o altar estava. You broke up, bro. Take a break and let the microphone come back to you. Microphone is there, All right. I guess. So he took 6 tribes, Então ele pegou 6 tribos, the tribes who were to bless the people. as tribos que eram para abençoar o povo. There was no stone altar on Mount Ebal. Não havia altar de pedra no Monte Ebal. Well, Joshua chapter 8 says Josué capítulo 8 diz that Joshua built the altar on Mount Ebal. que That's a Josué lie. construiu o altar no Monte Ebal. The men of the great assembly, the Sanhedrin, the forefathers of the sons of darkness changed the word. We found manuscripts that don't talk about that, because even in the Samaritan Torah, there is no book of Joshua. So we don't know that Joshua built the stone altar on Mount Ebal. That's been changed. Os homens da grande assembleia, os caras da escola do judaísmo farisaico, da escola de Esdras, esses caras mudaram o altar de local. Nós fizemos pesquisas e os manuscritos não dizem Monte Ebal, eles falam Monte Gerizim. E a Torá Shomronita não tem nem o livro de Josué para a gente saber se foi no Monte Ebal. See, some of you are so used to church sermons, 30 minutes in and out, and then you're at Denny's. Alguns de vocês estão tão acostumados com sermões da igreja que é 30 minutinhos e depois você está lá no restaurante. Get rid of me. When you find someone who goes into the Word for 3 hours, you get offended, and your Baptist butt wants to change the channel, okay? Because we're so programmed to the church style of in and out in 30 minutes. Well, I'm not going to get into the Word of Yah. I take 30 minutes to warm up. Like the honeymooners. Dun, 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 dun. Remember that episode? And then when that song came up, he didn't know it. A gente tá tão programado com esses sermões da igreja de 30 minutinhos, você tá no restaurante, e quando você vê alguém que fica na palavra por 3 horas, você fica ofendido, a bunda batista quer tentar sair da cadeira e mudar de canal. Eu demoro 30 minutos para me aquecer. And my family's the same way. This attitude is not just with me. 3-4 hour messages, they're the same way. E a minha família é da mesma forma, não é só eu. You guys know you're the de 3 same way. horas. Because I'm sitting there going, where's my rice? Answer. It's always the same answer. This is not a restaurant. Eu sempre pergunto, onde é que tá meu arroz? Aí a resposta é sempre a mesma, isso aqui não é um restaurante. 20 minutes later, are the beans ready? 20 minutos depois, o feijão tá pronto? Answer. From the other room, this is not a restaurant. Resposta do outro quarto, isso aqui não é um restaurante. So I'm thinking to myself, Aí eu fico pensando comigo mesmo, what's a good comeback here? qual que é uma boa resposta? So did you guys ever hear of Proverbs 31? Vocês já ouviram falar de Provérbios 31? Instead of saying this is not a restaurant, Ao invés de dizer isso aqui não é restaurante, you should say yes, my Lord. vocês deviam dizer sim, meu senhor. I got to get that bell back. Where's the bell? Where the bell at? Do we have the bell? The ball broke. The ball. You hear what she said? Yeah. Ball. That was a good one. The 12 tribes of Bracha.
As 12 tribos da Bracha. And who is on Gerizim? E quem que tá no Gerizim? You know why the women are laughing? Because they say the same thing to their husband, but they're not on the camera. But they're like, you know, when I used to go to church and whenever the pastor said something, right away, and my wife, I would get an elbow, you know. As mulheres estão rindo, as que estão fora da câmera, porque é com o marido delas é igualzinho. Quando eu tava na igreja, o pastor pregava alguma coisa, eu sempre recebia a cotoveladinha assim. Watch this, the ones who would give out the stone altar blessing. Olha aqueles aqui que davam a bênção do altar de pedra. This is no accident. Watch this. Isso aqui não é acidente, dá uma olhada. These were the instructions. Watch this. Essas aqui eram as instruções, dá uma olhada. Shimeon and Levi, Shimeon e Levi, the muscle builders, the black belts, the fighters, the warriors. os faixa preta, os construtores de músculos, lutadores, os guerreiros. Levi, Levi, the tribe of Kohath, Gershom, and Merari, and ultimately the Zadokites. a tribo de Kohat, Gershon e Merari, e depois os Zadoquitas. Yehuda, the tribe of the Messiah, Yahudá, a tribo do Messias, the ultimate blessing. a última bênção. Hebrews chapter 4. Hebreus capítulo 4. Brethren, it is evident that our master sprang forth from Yehuda. Irmãos, é evidente que o nosso mestre brotou de Yahudá. Don't look. No, Focus. no. Do it now, please. Hey. That's okay. Yisachar. Yissachar. Well, why is Yisachar so important? Ah, por que Yissachar é tão importante? Let me tell you why. Deixa eu te dizer por quê. In Chronicles, it's prophesied about Yisachar. Em Crônicas é profetizado sobre Yissachar. He walks with Aloha Ele caminha com Aloha and knows the times e conhece os tempos and the seasons. e as estações. A lot of those who are restoring sacred time and sacred place Muitos daqueles que estão restaurando o local sagrado e o tempo sagrado understand this is the time to restore and return both houses of Israel. e entendem que esse é o momento de restaurar e devolver ambas as casas de Israel. It says of Issachar that his burden on his heart, Diz de Issachar que o fardo no coração dele, the Hebrew word for burden is maaseh. a palavra hebraica para fardo é maaseh. It's like the book of Acts, maaseh hashlichim, it's the same word. The burden of the Issacharite in the last days. Assim como o livro de Atos, maaseh hashlichim, o fardo de Issachar, dos Issacharitas no fim dos tempos. Is a burden that he carries between two shoulders. É um fardo que ele carrega entre dois ombros. Judah Judá and Israel. e Israel. So Issachar knows that it's time to do what? Então Issachar sabe que é o momento de fazer o quê? To repair the breach. Reparar essa brecha. So that's a favored calling. Então isso aqui é um chamado favorecido. In Joseph and Benjamin, we know that Benjamin was a key part of Judah. E Yahusef e Benjamim, nós sabemos, Benjamim era uma Without parte chave. Benjamin, we had no Apostle Paul. Sem Benjamim nós não teríamos o apóstolo Paulo. Benjamin was a key player. Benjamim era um jogador chave. Joseph Yahusef fathered Ephraim and Manasseh. foi pai de Efraim e Menashe. And all the 10 tribes would come from the stone altar. E todas as 10 tribos viriam do altar de pedras. And I don't want to go into this because of time. E eu não quero entrar aqui por causa do tempo. But everybody that was cursed on the mountain of cursing, evil or Ebal, I believe 100% etymologically, we get evil from Oh, yeah. Mount Ebal. I am etymologically convinced. E percebam que todos aqueles que eram amaldiçoados no Monte Ebal, eu estou convencido 100% que etimologicamente a palavra evil, que é maligno em inglês, vem de Ebal. What do we get? We get almost nothing. E o que a gente consegue aqui? Quase nada. Reuben, who went into his father's couch, Reuven, que subiu no sofá do pai, first because he lost the firstborn blessing. e ele foi o primeiro porque ele perdeu a... God, which is what everybody calls the God of luck and fortune. Gad, que é o nome do Deus da fortuna e do dinheiro. Asher, the riches that Israel never inherited. Asher, as riquezas que Israel nunca herdou.
It says in Genesis that Asher sits on oil. Okay, where's the oil? Lá diz que Asher, em Gênesis, que Asher se senta em óleo. Tá, onde é que tá esse petróleo? All the oil is in Saudi Arabia. It's not in Israel. Todo o petróleo tá na Arábia Saudita, não tá em Israel. Dan, he was the father of idolatry. Dan, ele era o pai da idolatria. And you have a problem with Mount Gerizim? Are you serious? E tu tem um problema com o Monte How come, Gerizim? how come you don't, as a believer, they didn't teach you to have a problem with Mount Ebal? Como que enquanto crente ninguém te ensinou a ter um problema com o Monte Ebal? Because you didn't understand. Porque vocês não entendiam. And you had no teacher to teach you. E vocês não tinham professor para lhes ensinar. Don't have an attitude against Gerizim. Have an attitude against Ebal. Não tenham uma atitude negativa contra Gerizim. Façam isso contra Ebal. Because before the Shomronites showed up, Gerizim was a kadosh place. Before the Jews showed up, the city of David, which used to be the altar of Melchizedek, 12 stones, was also kadosh. Porque antes dos Shomronitas aparecerem, Gerizim era Kadosh. E antes de Davi aparecer com aquela ideia errada dele lá, a cidade de Davi era local do altar de Melquisedeque, que também era Kadosh. But I don't believe you. Ai, não acredito em ti. Just go online, sweetheart. Pesquisa na internet, querido. They found in the city of David through excavation. Eles encontraram na cidade de Davi através de escavação The place where Melech Salem lived, o local onde o Melech Salem viveu and Melech Sadok. e o Melech Zadok viveu. The Devar Yahuwah who met Abraham at the return of the battle of the kings. A Davar Yahuwah que encontrou Abraham no retorno, na volta da batalha contra os It reis. tells you that the 12-stone altar was in Jerusalem. Lá te diz que o altar das 12 pedras estava em Jerusalém. Archaeologists found it in the city of David. Os arqueólogos encontraram isso na cidade de Davi. So when they abide by the guidelines of the stone altar, Jerusalem was a place to worship, and Gerizim was a place to worship. Então, enquanto eles acatavam as ordens de louvor e a maneira como era para ser feito, Gerizim era um local kadosh de adoração, Olha- Jerusalém era um local kadosh de adoração. By the time the Jews or the Pharisees took over in the south, and the Samaritan Assyrians half-breeds took over in the north, both houses were full of chametz. Agora, quando os fariseus, os judeus fariseus ortodoxos tomaram conta no sul e quando os samaritanos híbridos tomaram conta no norte, ambos os lugares ficaram poluídos. So let's close with this. Vamos fechar com o seguinte. So what blessings Quais bênçãos come from the stone altar? vêm do altar de pedra? Now, what we're reading comes from the Gerizim altar, O que nós lemos está vindo do Monte Gerizim, not the altar in Ebal. não do altar em Ebal. And Ezra changed the text. E Esdra mudou o texto. Joshua chapter 8, where Joshua built the altar, Yahuwah's altar of blessing on the mountain of cursing. History and archaeology have proven that Ezra and the men of the greatest, not so great assembly changed that. Em Josué capítulo 8, prova que Josué construiu suas Why? bênçãos em Gerizim. A história e a arqueologia provaram que Esdra e os homens da não tão grande assembleia mudaram o texto. Ah, por quê? Because like you, they've been taught to hate the Samaritans. Porque assim como vocês, eles também foram ensinados a odiar os samaritanos. We're not supposed to hate anybody. A gente não tem que odiar ninguém. All these black Hebrew Israelites, well, I hate Whitey, Whitey's here. Dude, your message is negated because of the hate. If you had the same message with love and tenderness, maybe a lot more Negroes would become Israelites. Os negros israelitas hebreus, eu odeio os brancos, odeio os brancos, odeio os brancos. Querido, a tua mensagem Uau. se autodestrói quando tu usa o ódio ao invés do amor. Se tu usasse o amor, tu teria muito mais negros se tornando israelitas. Shaliach is bold. O Sholiach é ousado. He's not afraid of the Hebrew Israelites. Ele não tem medo dos israelitas hebreus. Why would I? They're my brothers. Por que eu teria medo? Eles são meus We irmãos. preach the same message and the same gospel. Nós pregamos a mesma mensagem do mesmo evangelho. And even if I was an Edomite, what does it say? E mesmo se eu fosse um edomita, o que diz lá? You shall not hate Edom, for he is your what? Brother. Não odiarás a Edom, porque ele é teu o quê? Teu irmão. Even if the white man is Edom, that's your litmus test if you have the Ruach. Mesmo se o homem branco for Edom, esse é o teste para ver se tu tem o Because Ruach. that cracker is your brother.
Porque aquele cracudo é teu irmão. That's your litmus test, dude, and you're failing. Esse é teu último teste, cara. Você tá falhando. It's a good thing I was raised in the hood. I never had a problem with black people. Never have. Foi bom que eu fui criado na Hispanic, not favela. so much, like I told you before. When I was in Miami, they were the best members I had. But when it came to the Hispanics, how do you think I got hooked on Advil? You want to know where my Advil addiction started? With the Latinos. Now everybody's mad at me. Why? Nobody's mad. Because of all the problems we had. The black folks never gave us a problem. You can name 3 problems black folks gave us. In the congregation, when we were in Miami. Deixa eu levar aqui. Foi bom que eu cresci na favela, porque eu nunca tive problema com negros de forma alguma. Com os hispânicos eu tive vários problemas, porque na nossa congregação em Miami só os hispânicos davam problema lá. Agora todo mundo me odeia porque eu disse isso, mas é verdade, só eles me deram problema. Agora os negros não deram nenhum. All the Latinos are mad at me. Like, well, don't be too mad at me because I have Latinos in my family. That's not a problem. So don't be too mad at me. You would put Latinos in my families to overcome the rejection that I had in Miami. Okay. Todos os latinos estão com raiva de mim. Não fiquem com raiva de mim. Eu tenho latinos na minha família. Yahweh me deu eles para eu superar esses problemas que eu tive. Não fiquem com raiva de mim. So look what came from that altar, both altars. Então olha o que saiu dos 2 altares. The Melchizedek stone altar in Salem O altar de Melquisedeque de pedras em Salem and the Gerizim stone altar. e o altar de pedras de Gerizim. Only brachot. Só brachot. And then Yahusha says, okay, fine. Aí Yahusha disse, beleza, tranquilo. Those 2 stone altars were the source of all blessing. Esses 2 altares de pedra eram a fonte de bênção. Messiah, sons of Zadok, everything, the strength of the warrior Yisraelite people. O Messias, o Melech Tzadok, a força de um povo israelita guerreiro. But right now, both those places are void of altars. Mas agora ambos os locais estão vazios de altares. Isaiah 8, Isaías 8, plus 1 Peter chapter 2. mais 1 de Pedro capítulo 2. There's your altar. Tá aí o teu altar. If we are living stones and he is our chief cornerstone and he's from Judah, let's build a stone altar. Se nós somos as pedras vivas e ele é a nossa pedra-chefe de esquina, de Judá, vamos construir um altar de pedras. You think because of religion, Yahuwah is going to curse the stone altar? If you put a stone altar in your backyard, you think Yahuwah is going to say, are you practicing idolatry? Just the opposite. He's saying that shows me that you're going to plaster your life with Torah. Se vocês colocarem um altar de pedras no quintal de vocês, vocês acham que Yahweh vai amaldiçoar vocês e perguntar, vocês estão praticando idolatria? Pelo contrário, ele vai abençoar essa obediência de colocar o altar ordenado lá de novo. When you grasp the principle of the 12 stone altar, Quando vocês entenderem o princípio do altar das 12 pedras não cortadas, put the scriptures on, please. Devarim 28:2. Devarim 28, 2. Okay, you're going to have to go to the tab on top and go down. Keep going. Okay. Okay, right there. And stay with me on this one. That's okay. All the brachot from the place of bracha Todas as brachot do local da brachá will overtake you. It won't just visit you, it will overtake you. lhe alcançará. Ele não vai só te And visitar, when ele vai did te Israel become a alcançar. nation? When did Israel become a nation? E quando que Israel se tornou nação? Once that stone altar was built and they understood the blessings that only came from that stone altar. That day they became Israel. Hallelujah. That's what the word of Yahuwah says. Uma vez que o povo de Israel entendeu esse conceito do altar e para que ele serve, o que ele representa, aí eles se transformaram filhos de Israel. É isso que o altar representa. All these brachot will overtake you Todas essas brachot eles alcançarão. because it is from that stone altar that Yahuwah speaks. Porque é desse altar de pedras que Yahweh How to fala. keep Torah, how to live, how to be reconciled, how to forgive your brother and your sister 70 times 7. All those teachings are in the voice of Yahuwah, and the voice of Yahuwah comes from that stone altar. Como guardar a Torá, como reconciliar com teus irmãos e irmãs, como perdoar eles 70 vezes 7. Todos esses ensinos vêm da voz de Yahweh que emana desse altar das 12 pedras. Blessed are you in the city.
Abençoados serão vocês na cidade. This stone altar can reach you in the fields, Esse altar de pedras pode lhes alcançar nos campos, living hundreds of miles away from the city. vivendo centenas de milhares de quilômetros longe da I would cidade. encourage the Caladros and Brother Caleb to build an altar. Eu encorajaria os Colodros e o irmão Caleb de construírem um altar. Immediate obedience, immediate, not next year, this week. Obediência imediata, não daqui a um ano, essa semana. Make sure it's not cut. Certifiquem-se de não ser pedras cortadas. Blessed shall be the fruit of your body. Abençoado será o fruto do teu corpo. Blessed is the fruit of the ground. Abençoado seja o fruto do teu solo. Blessed will be your sheep and your cattle. Abençoado seja as tuas ovelhas e o teu rebanho. The increase O aumento of your flocks. dos teus rebanhos. So when Caleb and Yehoshua build that 12-stone altar, you will enter a season of tremendous increase. Então, quando vocês construírem That's esse not a altar, false church prophecy. That's Torah. quando Caleb e Yahushua construírem esse altar, eles vão entrar numa estação de imenso aumento. Isso não é profecia religiosa, isso é Torá. Blessed is your basket. Abençoado seja a tua cesta. Blessed is your bowl. Abençoado seja a tua vasilha. Blessed are you when you come in and you go out. Abençoado seja tu quando fores e quando vires. Blessed are you when Yahuwah causes your enemies Abençoados sejam vocês quando Yahweh fará dos teus inimigos, that rise up against you to be smitten before your face. que se levantam contra ti, serem golpeados diante da tua face. The stone altar says they're going to come against you in one way, O altar das pedras fala que eles virão contra ti em um caminho, and they're going to run with their tail between their legs in 7 ways. e eles fugirão com o rabinho entre as pernas em 7 caminhos. And if they don't have a tail, they'll grow one while they're running. E se eles não tiverem uma cauda, vai crescer enquanto eles estiverem fugindo. Yahuwah will see, he's not just, oh, give me a bracha. Yahweh não é, me dá uma braça pequenininha. No, he's going to command that stone altar to favor you. Ele vai ordenar esse altar de pedras para te favorecer. But I live in an apartment, so what? Sai daí. Yahuwah's going to honor your faith. Yahweh vai honrar a tua fé. Put a stone altar on the balcony. You have a balcony? Bota um altar de pedra na tua sacada. Você tem uma sacada? You'll be blessed. Você vai ser abençoado. Not because the stones are kadosh, because you've tapped into a principle. Não porque as pedras são kadosh, mas porque tu tocou num princípio. Although the stones are kadosh too. I shouldn't say that. Bom, as pedras são kadosh, não devia dizer isso. He will command the blessing in your storehouse, Ele vai ordenar a bênção nos teus depósitos. in everything you do online. Tudo que você Really? fizer online. Sério? Everything you undertake. Tudo que você tomar para fazer. This may be one of the missing pieces for somebody. Essa talvez seja uma das peças faltantes para algumas pessoas. He will bless you in the land that you live, and Yahuwah will give you. Ele vai abençoar a ti na terra que ele te deu e vai te dar. Yahuwah will establish you as a kadosh people, just like the day he adopted Israel. Yahweh vai estabelecer vocês como um povo kadosh, igual no dia que ele estabeleceu Israel. As he swore, if you shomer the mitzvot of Yahuwah, your aloha. Como ele jurou, se vocês Your aloha yam, and have your halacha in his halachot. Como ele jurou a vocês, se vocês chomeram, guardarem os mitzvot de Yahweh, o seu aloha. And all the jealous people of the earth. E todos os povos invejosos da terra. When Yahuwah pours out the blessings of the stone altar, you know you're going to get some jealous people. Quando Yahweh derramar as bênçãos do altar das 12 pedras, você sabe que vocês vão He conseguir. didn't say that. I said that. Ele não disse, eu estou dizendo. All the jealous people who don't have a stone altar, Todas as pessoas ciumentas que não têm um altar de because pedra, they don't want to do Jewish sacrifices anymore. porque eles não querem mais fazer sacrifícios judaicos mais. Would you please tell me when Jewish sacrifices were done on a stone altar? Você poderia me dizer quando que os sacrifícios judaicos são feitos no altar de pedra? Never. Nunca! E o meu fato? The jealous ones will see that you are Rucham, Os invejosos virão que vocês são Raham, Ami, Ami, and they will fear your aloha. e eles temerão o seu aloha. Yahuwah will make you plenty in goods, Yahweh te fará abundante em bens, in the fruit of your goof,
no fruto do teu corpo. You trying to get pregnant? Okay, you've tried a million different potions and lotions. Now build yourself a little 12-stone pile and let's see what happens. Tá tentando engravidar? Você já tentou todo tipo de poção e loção. Tenta construir um altarzinho de 12 pedras, a gente vai ver o que vai acontecer. Ladies, you want to be pregnant? Mulheres, querem engravidar? Build yourself a little stone altar. Constrói um altarzinho de pedra para vocês. Not for idolatry, but to tell Yahuwah you understand what he's saying. Não para idolatria, mas para vocês dizerem a Yahweh que vocês entenderam o que ele está dizendo. The fruit of your body, O fruto do teu corpo, the fruit of your womb, the fruit of your cattle, o fruto do teu ventre, o fruto do teu gado, the fruit of your ground, the land which Yahuwah swore to give to your avot. o fruto do teu chão, a terra que Yahweh jurou para dar para os teus avós. The best treasure of the Shamayim to give you the rain, the dew of increase. O melhor dos dons, dos presentes do Shamaim para te dar a chuva, do orvalho do aumento. In every season you will prosper, Em todas as estações vocês prosperarão, even in the midst of winter. até no meio do inverno, To bless everything you put your hand to. para abençoar todas as coisas as quais vocês colocarem You as will mãos. no longer be the borrower, but the lender. Vocês não mais pedirão emprestado, mas emprestarão. Yahuwah will make you the head. See, the church wants these blessings because it's in the King James Bible. You ain't going to get these blessings without the altar. You've got to understand the principle of the altar to get the blessings that come from the altar. Aleluia. As pessoas querem pegar essas bênçãos da King James, eles não vão receber porque elas precisam do altar para funcionar. E para vocês entenderem o altar, precisam dos princípios dele. And some of you are planning an altar right now. E alguns de vocês estão planejando um altar That means agora. you're an obedient child. Isso significa que vocês são filhos obedientes. Some of you are planning how you're going to do it right now. Alguns de vocês estão planejando como fazer ele agora. That means you're an obedient spirit. Isso significa que vocês são espíritos obedientes. You're not a rebellious spirit. Vocês não são espíritos You're rebeldes. not a watcher. You don't want to sit and watch what happens to others. You don't care. You're going to do it for kingdom's sake, regardless of it, if it works for others. Aleluia. Vocês não são vigias, vocês vão fazer pelo reino. Não importa se funciona ou não pelos outros. Oh, I have an idea. You want to build one in the back and in the north. I know you. No. She wants to build like 100. Ela quer construir uns 100 Right? altares. Start thinking. And then we're going to wind up doing it. That's She'll, not my she'll idea. think it. Then we'll wind up doing it. Ela vai pensar e a gente vai terminar fazendo. You shall not go aside from any of the words that you hear this day. Vocês não se desviarão de nenhuma das palavras que vocês ouviram neste dia. Don't get your teaching from the right hand, the church. Não peguem o teu ensino da mão direita da igreja. Verse 14, Rivka, scroll up. Versículo Or 14. the left hand, the Yehudims. Ou da mão esquerda, os Yahudim. Don't go after the Elohim that they serve. Não sigam os Elohim que eles servem. Because they serve all kind of crazy stuff. Porque eles servem todo tipo de coisa de louco. They think the stone altar is a Jewish altar. They don't understand that their own New Testament says that Yahusha is building an altar of living stones. They don't get it. Eles acham que o altar de pedras é um altar construído com coisas. Não é o altar que Yahusha disse, eles não entendem esse negócio. So we're going to end there because verse 15 begins the curses. Nós vamos terminar aqui porque o versículo 15 começa as Put me maldições. back on the screen. And the curses are not for us. E as maldições não são para nós. So I ain't going to focus on them. Então eu não vou focar nelas. I want to focus on how you get continual joy and shalom and clarity of purpose. Eu quero focar em como vocês recebem a claridade da Shalom e essa claridade da visão do propósito. There is no man or woman that is as happy as the born-again man or woman who has clarity of purpose. Não tem um homem ou uma mulher tão felizes quanto o homem e a mulher que tem essa clareza de propósito. What is your purpose? Qual que é o teu propósito? The clarity of purpose is better than gold, is better than silver, it's better than iron, it's better than copper. A clareza de propósito é melhor do que ouro, do que prata, do que ferro, do que cobre. Because the clarity of purpose will always bring you back to where you once belonged. Porque a clareza de propósito sempre vai te trazer de volta para onde tu sempre... Without the clarity of purpose, I'd be working as a coffee salesman. Sempre sem a clareza de propósito, eu estaria trabalhando como um vendedor de café. When I couldn't pay my bills, I would get sidetracked to try to make ends meet, and because I would lose the clarity of purpose.
Quando eu não tinha dinheiro, eu tentava fazer as coisas darem certo e eu perdi a minha visão. What is the secret of the 12-stone altar? Qual que é o segredo do altar das 12 pedras? It emanates and distributes Ele emana e distribui the clarity of blessing a clareza da bênção and the clarity of purpose. e a clareza do propósito. And we shared all that with you. E nós compartilhamos tudo isso com vocês. Come on, girls, ladies, pardon me. Can't. You can't? Because Porque Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. We'll see you Wednesday night for prayer. Tuesday night, 6 p.m. with Apostle Peter Michael Martinez, Echad in Yehusha. We'll see you Tuesday night. Shabbat shalom. terça-feira à noite, às 8 horas da noite, horário de Brasília, o Sholiach Moshe e o Sholiach Peter Martinez em clareza de propósito em Israel. Shabbat shalom, yo. Escuché tu voz diciéndome, ¿dónde estás, mi Efe? Yo respondí, estoy aquí, me dijiste. Deja tus dulces uvas y la amargura de esta vida. Ven y llévame a tu corazón. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yahweh es mi nombre, nunca te abandoné. Ahora ven y deja todo detrás de mí. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy tu maestro Yahusha el Kadosh, hijo de Yahweh. Te ungí con mi ruach, no me dejarás. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Escuché tu voz diciéndome, ¿dónde estás, mi bebé? Yo respondí, estoy aquí, me dijiste. Deja tus dulces uvas y la amargura de esta vida. Ven y llévame a tu corazón. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yahweh es mi nombre, nunca te abandoné. Ahora ven y deja todo detrás de mí. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy tu maestro Yahusha el Kadosh, hijo de Yahweh. Te ungí con mi ruach, no me dejarás. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu aloha. Escuché tu voz diciéndome, ¿dónde estás, mi Efe? Yo respondí, estoy aquí, me dijiste. Deja tus dulces uvas y la amargura de esta vida. Ven y llévame a tu corazón. Yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy Yahweh, tu
aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yahweh es mi nombre, nunca te abandoné. Ahora ven y deja todo detrás de mí. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy tu maestro Yahusha el Kadosh, hijo de Yahweh. Te ungí con mi ruach, no me dejarás. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Escuché tu voz diciéndome, ¿dónde estás mi bebé? Yo respondí, estoy aquí, me dijiste, deja tus dulces uvas y la amargura de esta vida. Ven y llévame a tu corazón. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yahweh es mi nombre, nunca te abandoné. Ahora ven y deja todo detrás de mí. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy tu maestro Yahusha el Kadosh, hijo de Yahweh. Te ungí con mi ruach, no me dejarás. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Escuché tu voz diciéndome, ¿dónde estás mi Efe? Yo respondí, estoy aquí, me dijiste, deja tus dulces uvas y la amargura de esta vida. Ven y llévame a tu corazón. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yahweh es mi nombre, nunca te abandoné. Ahora ven y deja todo detrás de mí. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yo soy tu maestro Yahusha el Kadosh, hijo de Yahweh. Te ungí con mi ruach, no me dejarás. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Escuché tu voz diciéndome, ¿dónde estás mi bebé? Yo respondí, estoy aquí, me dijiste, deja tus dulces uvas y la amargura de esta vida. Ven y llévame a tu corazón. Yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha, yo soy Yahweh, tu aloha. Yahweh es mi nombre, nunca te abandoné. Ahora ven y deja todo detrás de mí. Yo soy Yahweh, tu aloha.